O aluno chegando no colégio, passa pelo período de nivelamento, vai se habituando com a rotina do colégio. Aí chega o quê? A época da primeira P, primeiro trimestre, tranquilinho, as pessoas ajudando. Aí vai se aproximando a P2. Aí vai ficando um negócio mais pesado, mais cansativo. E aí o treino tem que pegar mais pesado o treino. Tem que treinar mais forte. Tem que estudar mais. Porque vai chegar o quê? A P3 presencial. Então eu preciso estudar mais. E aí vem um pesadão. Primeira é... Já sabendo como é que vai ser, me preparei mais. E aí, vira um videozinho aí, né, do Rocky Balboa. Vocês sabem quem é o Rocky Balboa? Se você não sabe quem é Rocky Balboa, pergunta de novo pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio aí, pra sua avó, pro seu avô, que com certeza também eles conhecem o Rocky Balboa, eles conhecem o Sr. Miyagi, eles conhecem todo mundo, essa galera aí, tá? Então assim, pessoal, eu queria hoje aqui dar o início, né, do nosso terceiro e último trimestre, e a gente vai entrar na sequência didática número 10, né? Tá aqui do lado aqui, que a gente vai falar sobre o quê? Vamos estudar sobre o quê? Climatobotânicas. É difícil, trava-língua, mas saiu. E impactos socioambientais. Palavra difícil, hein, professor? Mas não. O que isso quer dizer? Vegetação. A gente vai estudar a vegetação relacionada com o clima, né, em cada região do mundo, e depois a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o nosso Brasil, tá? Mas dessa vez eu não vou estar sozinho, né? Eu trouxe para nossa batalha aqui, além do professor Simas, que já dá as videoaulas dele também, e hoje eu vou ter uma ajuda aí também. A partir de hoje, nós vamos ter ajuda, vamos ter aula junto aqui, misturado, com o professor Alisson. Então, qualquer momento, aí fica ligado, aí qualquer momento, aí ele brota aqui, entendeu? Para poder dar uma explicação e falar sobre o assunto também aí, tá? Então, agora a gente vai ter todos os professores da equipe de Geografia do 6º ano também participando das nossas videoaulas, beleza? Vamos falar então sobre as paisagens climatobotânicas, ou seja, sobre a vegetação. Bora lá? Então, vamos começar assim, ó. A biosfera. A gente já estudou, a gente já viu, a gente já sabe o que é, né? A biosfera, ela compreende o quê? O conjunto dos seres vivos, certo? E dos fatores do ambiente, com os quais eles interagem, né? Por exemplo, o solo, né? Que interage com a água, que interage com o ar. Esse conjunto é chamado de biosfera. A gente já viu já, certo? E a gente vai conhecer as características dos principais biomas, né, da superfície da Terra, né, e ver algum bem particular aqui do nosso Brasil. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vou dar um zoom aqui, ó. Chapada dos Veadeiros.
a gente observando essa imagem aí, é possível a gente notar, né, a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera nessa paisagem? Dá para perceber? Sim ou não? Claro que dá, né? Dá sim, por quê? Porque tem cachoeira, que é a hidrosfera, tem ali as nuvens lá no final, lá, né, que acaba sendo a atmosfera visível. Temos ali as rochas, por onde passam as águas das cachoeiras. As rochas são o quê? A litosfera, além da vegetação, né? E isso tudo junto e misturado é o quê? É a biosfera. Tá lembrado disso aí? Então a gente pode dizer então que a biosfera, só lembrando, hein, que a gente já sabe, é o conjunto, né, de todos os espaços onde há vida na Terra. Tá lembrado disso aí? Porque a biosfera é exatamente a soma de todos os ecossistemas. Ecossistema é o conjunto da somatório de todos os ecossistemas do planeta. Professor, ecossistema, a gente falou sobre bioma, litosfera, hidrosfera, a gente falou, mas ecossistema? O que é um ecossistema? Bioma? O que é um bioma, professor? Agora eu fiquei enrolado aqui. Aí eu vou pedir ajuda agora para o professor Alisson, para ele trazer toda a sabedoria dele, né, de botânica, sobre biosfera, sobre ecossistema, para trazer para a gente aí, beleza? Vamos esperar ver se o professor Alisson chega aí. Fala galera, professor Alisson na área, para quem ainda não me conhece. Para quem já me conhece, agora estou aqui, recebi o convite do Sérgio, né? É um prazer poder ajudar, né, na formação de vocês e agora também nas aulas online, tá? Até porque ele não podia também só com o Simas ficar segurando o piano sozinho aí, precisa dar uma força, né? Então eu vim aqui com o maior prazer para dar essa aula para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Então, ele deixou uma pergunta no ar aí sobre bioma, né? Tá, bioma. Bioma é um conjunto de ecossistemas interligados. Ecossistemas? O que é ecossistemas? Então, pessoal, ecossistema é um sistema, tá, onde existem vida e interação, tá? Seres vivos em um determinado espaço se relacionando com seres não vivos. Seres vivos com seres não vivos, abióticos e bióticos. O que seriam os abióticos? O solo, por exemplo, a água, a terra, o sol, tá? Então, essa relação é que nós damos o nome de ecossistema. E esse ecossistema ele pode variar de tamanho. Pode ser desde uma poça d'água até uma grande floresta, tá? Por exemplo, como ecossistema, temos aqui para vocês uma imagem, dá um zoom para que vocês consigam perceber melhor, tá? Um mangue, que é um bom exemplo de ecossistema. Essas raízes, tá, são uma forma da árvore, dessas árvores ali, elas respirarem, tá? Então, pessoal, de maneira geral, tá, os biomas são grandes espaços geográficos que eles vão compartilhar as mesmas características físicas, biológicas, climáticas. Entendeu aí, Sérgio? Tranquilo? Pessoal, dúvidas? Entendi. Não, eu não sei vocês, mas eu estava aqui ligado, prestando atenção na explicação do professor Alisson, né? Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que os biomas são definidos de acordo com a vegetação principal que existe nele, né? Mas então, se for isso aí, então quer dizer então que existe no mundo vários tipos de bioma. Vários, né? Já que eles são definidos de acordo com a vegetação de cada lugar, então... até que nessa imagem aqui, se a gente for ver aqui, ó, o exemplo de 4 biomas, né, em locais bem diferentes do nosso planeta, né? Tem ali uma área fria, uma área bem desértica, uma úmida, né, uma seca. Tô começando a entender, tá começando a entrar aqui, né? Tá, então vamos lá. Então alguns deles aí que eu estava dando uma pesquisada aí, né, de alguns biomas aí pelo mundo, são as tundras, né? Deixa eu puxar aqui. Ó, tem as tundras, tem a taiga, tem a floresta temperada, tem a pradaria, tem a savana, floresta tropical, deserto, né? Esses são alguns biomas aí que existem pelo mundo, certo? E a gente vai ver o quê? Os principais deles, os principais. E no Brasil? E no Brasil, né, o nosso Brasil, falando do mundo todo, no Brasil nós temos 6 biomas também. Nós temos o bioma Amazônia, nós temos o bioma Cerrado,
Caatinga, vamos zoom lá, Caatinga, nós temos ali a Mata Atlântica, o Pantanal, o Pampa, né? Ó, 6, certo? Cada um em determinada região por causa da vegetação de cada localidade, certo? Mas primeiro nós vamos falar dos biomas do mundo, né? Depois a gente vem para o Brasil. Vamos falar primeiro aí o que estão espalhados aí pelo mundo aí e um pouco da sua relação com o clima. A gente já sabe tudo sobre o clima, então vamos fazer aí um link aí entre a vegetação e o clima. Mas aí eu vou deixar de novo esse assunto aí com o professor Alisson. Tá, então nós vamos falar sobre os biomas do mundo primeiro, né? Então vamos começar pela tundra, né? Tundra é o bioma mais frio da Terra, tá? As temperaturas frequentemente abaixo de 0. E predominam vegetações de pequeno porte, né? As rasteiras. Por que que isso acontece? O mesmo bioma que vocês viram na imagem passada é esse bioma aí, a tundra, tá? Quando a temperatura fica mais fria, quando abaixa a temperatura, tá? E aí há um congelamento. Então, por que é tanto frio, pessoal, lá? Nós sabemos, tá, que existe uma relação entre latitude e o clima. Então, quanto mais próximos dos polos da Terra, menores serão as temperaturas, tá? Por que que lá a vegetação é mais rasteira? Porque há uma adaptação, tá, da vegetação para conseguir sobreviver a esse tipo de bioma, tá? Uma árvore, por exemplo, de grande porte, não vai conseguir sobreviver, vai congelar e vai morrer, tá? Como nós já estudamos anteriormente, um zoom para que vocês consigam visualizar melhor, essa parte que está em amarelo queimado aí, é onde nós temos as tundras, tá ok? Percebam que vai ficar muito mais próximo do polo, tá? Precisamente na região do Ártico, tá? Então, nós já sabemos que há uma relação de latitude e clima, e quanto mais próximo dos polos, mais frio será. Para que vocês conheçam um pouco mais da fauna, tá? Vocês já conhecem o urso polar, isso aí vocês já sabem. Renas. Não conhecem renas? Não, vou pedir então para a produção. Produção, coloca para a gente aí um trenó aí do Papai Noel, tá? Conseguiram ver aí as renas, tá? Então eu trouxe para vocês a coruja da neve, que é um animal que eu acredito que poucos de vocês ou nenhum tenha visto. Tranquilo? Sérgio, tá fácil? Posso passar o próximo aí para você? Tá, então já que vocês sabem tudo sobre tundra, então agora vamos aprender sobre taiga. Tundra e taiga, né? Agora vamos para o taiga. Taiga também é uma floresta também chamada de floresta boreal. Se é boreal, tá onde? Aqui é o globo aqui, ó. Boreal e aqui embaixo aqui, ó, austral, né? No sul. E o norte é o boreal, onde acontece a nossa aurora boreal. Então, se é uma floresta chamada floresta boreal, a taiga acontece aonde? Só pode acontecer na região norte do planeta, né? Mas também é conhecida também como floresta das coníferas. Já ouviu falar dessa palavra? Coníferas. Então, é um tipo de vegetação que está presente em alguns países, né, da porção norte do hemisfério norte, aqui, ó, no nosso planeta, certo? Como, por exemplo, na Rússia, no Canadá, nessa região mais fria aqui, ó. E lá, por ser na região norte, Canadá, Rússia, né, o clima lá é o quê? Subártico, né? Ele está ali, ó, abaixo do Ártico ali. E ele apresenta ventos geladíssimos e muito fortes, para não dizer congelantes. Falando das coníferas, olha só, as espécies de árvores mais comuns são essas, nome estranho, né? Que também alguns conhecem como pinheiro, né? Porque elas se apresentam, as suas folhas, elas parecem agulha. E isso com certeza vocês já viram já um pinheiro desse aí, né? Então quando você vê um pinheiro desse aí, vocês podem falar, ah, essa aí é uma espécie de árvores coníferas. Por que coníferas? Porque ela apresenta as suas folhas, na verdade elas parecem o quê? Agulhas, né? E o formato dessa árvore é como se fosse um cone. Coníferas parece o quê? Um cone.
né? E as suas folhas, na verdade, são aqueles espinhozinhos, né? Que parece uma agulhinha, né? E isso aí, essas árvores são inteligentes, né? É uma estratégia. Por quê? Para quando nevar, o que acontece aqui? Se você observar aqui, de novo o zoom, olha lá, se fosse aquelas folhas largas, ela estava toda cheia de neve em cima, mas as folhas dela, como são um formato de agulha, elas não deixam acumular neve, né, em cima das suas folhas, nos seus galhos, né, e isso aí, o que acontece? Ela consegue reter a umidade e consegue sobreviver nesse clima frio, gelado aí. Entendeu? Então o professor Alisson falou sobre tundra, eu falei sobre taiga. Agora vamos ver o que ele vai trazer para a gente aí de bioma novo aí que existe aí no nosso planeta. Então, galera, estou de volta aí agora para explicar sobre a floresta temperada, né? Que é típica de áreas de clima temperado. Floresta temperada, clima temperado. E oceânico, tá? Que fica em ambos os hemisférios. Um zoom aqui para facilitar para vocês. Percebam aí essa parte mais verde, zona temperada norte e zona temperada do sul. Como nós já estudamos, já conhecemos e sabemos que na zona temperada as 4 estações do ano são bem definidas, tá? E as árvores mais comuns são o carvalho, a faia e a nogueira. Essa floresta temperada, pessoal, está entre as mais devastadas do planeta, devido principalmente ao processo de industrialização, tá? Que começou lá em 1750. A fauna dela é muito diversificada, tá? Animais herbívoros, coelhos, esquilos, onívoros, como o urso marrom, que vocês conseguem ver nessa imagem aí. E alguns animais que sofreram bastante devido a ações antrópicas, tá? Ações antrópicas, ações do ser humano, principalmente com desmatamento e caça predatória. Quais são os animais que mais sofreram? Os carnívoros, como, por exemplo, os lobos e os leões da montanha, tá? Tranquilo, floresta temperada? Posso pedir aí para o Sérgio trazer o outro bioma? Então vamos com o Sérgio aí para conhecer o outro bioma. Depois da floresta temperada, vamos lá para as pradarias. Pradarias e não padarias, tá? Pradarias, né? Que também é chamado aqui no Brasil de campos. Observa aí, ó, a imagem como é que é. Parece, né? Um campo mesmo ali, né? E lá na Ásia é conhecido como steppes. Steppes. A sua vegetação, se você observar ali, ó, ela é composta exclusivamente por gramíneas. O que é gramíneas? Grama, né? Parece ali um mato mais baixinho, mais ralo, né? Parecido com um campo, por isso é chamado também de campos aqui no Brasil, né? Mas na verdade o nome dele oficial no mundo são pradarias, né? E como é que é o clima na pradaria? O clima ali é subtropical, certo? E por ele ser o tempo todo assim verdinho, dá para a gente entender que ele é muito úmido, né? As temperaturas dele são bem suaves, são bem amenas. E onde é que fica, se a gente for olhar no mapa mundi, onde é que fica essas pradarias espalhadas pelo mundo? Vamos ver como é que fica aqui, ó. Observa aí, ó, essa parte aí mais escura no mapa aí, né? Aí onde que as pradarias acontecem no nosso globo. Geralmente ali, se você for olhar para os Estados Unidos ali, é na região central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, na verdade, né? Tem aqui no sul do Brasil, pegando ali um pedaço do Uruguai e da Argentina. Aqui no Brasil, no sul, é conhecido como os Pampas Gaúchos, né? Então, se você é gaúcho, você sabe o que eu estou falando, né? Daquelas pradarias. Então, quando se vê os Pampas Gaúchos, é conhecido como pradarias no mundo todo, certo? E também algumas regiões lá da Ásia, lá. Se a gente for olhar ali, ó, lá no cantinho, lá na Ásia, lá, também tem ali a vegetação, né? O bioma, conhecido como pradarias, ou então como pampas aqui no sul, ou campos, ou estepe, né? Lá na Ásia, beleza? Então, bom vocês ir anotando essas informações importantes aí, hein? Agora que nós conhecemos as pradarias, né? Não é padaria, são pradarias, né? Como o Sérgio bem frisou. Nós vamos falar sobre a savana, tá? Você conhece uma savana? Você já andou por uma savana? Sabe onde é que tem savana? Não? Mas conhece? Já ouviu falar? Tá?
nós temos um bioma que é muito parecido, tá? Que tá conhecido como cerrado, tá? Seria a nossa savana aqui no nosso território brasileiro. Aqui para que vocês consigam localizar no mapa, ele fica aí mais ou menos no centro, seria quase o coração, o bioma que fica mais centralizado. Esse verdinho aí, vocês conseguem ver aí a Amazônia, tá? Aqui um pouquinho mais abaixo nós temos o Pantanal, lá amarelinho lá no canto, Caatinga, e esse um pouquinho ali meio cinza, né? Me perdoem um pouco aí, ó, sobre a cor. Esse seria a Mata Atlântica. Então, o Cerrado ele faz conexão com esses outros 4 biomas, tá? Um zoom aqui, para que vocês consigam localizar no mapa, tá? Fica ali mais ou menos na região intertropical. Como nós estamos falando bastante sobre a relação vegetação e clima, então a gente coloca aí no mapa para que vocês consigam situar e entender por que a vegetação de cada local tem esse aspecto. Por exemplo, essa vegetação que fica mais na parte central, na América do Sul, né? América Central também, e nas áreas da Austrália e do continente africano. E o que vai acontecer com essa vegetação? Por conta do clima, né? São árvores de pequeno porte, com caule torto, né? E uma curiosidade, é conhecido também o cerrado como montanha invertida. Consegue perceber aí nessa imagem o porquê do nome montanha invertida? É montanha ou é floresta invertida? Por que floresta invertida, professor? Percebam nessa imagem o quanto as raízes são compridas, tá? E por que isso acontece? A gente já vem falando, né, sobre a adaptação da vegetação, né, com relação ao clima, tá? Para que ela consiga sobreviver. Então, para que essas árvores consigam sobreviver, elas se adaptam ao clima seco e para ter acesso à água, as raízes dela precisam ser bem compridas, tá? Por quê? Porque na época da seca, se ela não conseguir absorver essa água do solo, ela não vai conseguir sobreviver. Tranquilo? Conseguiram compreender tudo? Tá tranquilo até aqui? Eu vou chamar o Sérgio para o próximo bioma, tá ok? Eu vou falar da floresta tropical, mas me chamou a atenção, né, que o professor Alice falou lá, do cerrado, do tal floresta invertida. Eu estava olhando também junto com vocês aí a imagem, aí eu percebi, né, como que ela é muito maior para dentro da terra do que para fora, né? Em cima é pequenininha, baixinha a árvore, para baixo o caule, né, a raiz é bem grande, né? Isso aí é interessante, né, saber desses detalhes aí. E na floresta tropical, o que acontece? Como que é esse bioma, né? A temperatura lá é média, né? A umidade e a quantidade de chuva é altíssimo, né? Bastante elevado. A fauna, a flora são muito assim diversificadas. Exatamente como que ocorre na nossa floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta, do mundo, né? Então, e falando da floresta tropical, se vocês não sabiam, vão saber agora, eu morei aí por quase 10 anos lá na floresta. E às vezes, quando ia dar umas bandas lá, uns rolé, dar uns passeios lá na floresta lá, olha aí, ó, meu meio de transporte, quando eu tinha que passar de um lugar para o outro. Eu dava umas voltas de cipó, não tinha estrada, floresta tropical, né? A fauna e a flora bastante densa, e tinha lugar que eu passava que não tinha um cipó para poder me ajudar a me locomover. Aí não tinha jeito, aí eu tinha que botar o pé dentro da água e caminhar por dentro da água, né? Mas isso aí foi um período que eu passei 10 anos morando, trabalhando na Amazônia lá, eu pude conhecer esse bioma, não de perto, mas de dentro dele. E onde é que fica no planeta, sem ser aqui na nossa floresta amazônica? Olha onde é que ele fica aqui, ó. Ele fica exatamente próximo ali à linha do Equador. Por quê? Porque é uma área quente, é uma área úmida, né? E exatamente são nessas regiões aí que você pode observar ali, ó, na América do Sul, no centro da África, né?
ali perto ali acima da Austrália, onde é que fica ali exatamente as florestas tropicais, onde é que são encontradas no nosso planeta, certo? Mudando de assunto agora, saindo lá da umidade elevadíssima, vamos para onde? Para o deserto, né? E o deserto, quais são as características desse bioma? O deserto ele é caracterizado primeiro com uma vegetação raríssima, ou seja, quase não tem. E quando tem, são as plantas chamadas de xerófitas. Já ouviram falar? Se não ouviram, mas você deve ter na tua casa, que são aqueles cactos, os cactuzinhos, sabe? Aqueles cactos cheios de espinhos, né? Então, é uma árvore, é uma vegetação que ela se adapta à falta de água muito fácil, né? E por conta da falta de água no deserto, lá é onde a gente encontra mais esse tipo de vegetação. As chuvas em qualquer deserto são pouquíssimos. Quando acontece, são irregulares, né? E o que acontece no deserto com relação ao clima, né? O professor está falando muito assim, ó, vamos fazer uma comparação aí, né, entre vegetação e o clima. No clima no deserto, o que acontece lá? Que a gente viu, né, nas nossas aulas de clima. No deserto acontece uma grande variação de amplitude térmica. E o que é uma amplitude térmica? Variação de temperatura, né? Onde que de noite no deserto faz muito frio e de dia faz muito calor. A amplitude térmica dela lá, ó, é altíssima, né? Os solos, como é que são os solos do deserto? Ou eles são arenosos, como esse aqui, né? Ou eles são pedregosos, né? Cheios de pedra, que não tem vegetação nenhuma. E quando tem, cacto, né? Plantas xerófitas, né? Que são os cactos, que se adaptam muito a pouquíssima quantidade de água. Então isso aí é o bioma deserto. Agora falando do deserto, eu queria trazer para vocês aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que existe um deserto, né, que é conhecido como o deserto mais traiçoeiro do mundo, né, que é o deserto do Kalahari. Olha aqui onde é que ele fica aqui, ó, bem na parte sul do continente africano. E por que ele é considerado um deserto mais traiçoeiro do planeta? Simples, sabe por quê? Porque nele, durante alguns meses, chove. Chove pouco, mas chove, né? E a paisagem, rapidamente, ela se modifica. Ela forma pequenos lagos, como se fossem oásis, né? Aparecem algumas árvores, alguns matos, né? E aí, por esse motivo, algumas pessoas desavisadas que passam pelo deserto do Kalahari, ou animais, podem achar que lá tem muito recurso, passa ali exatamente no período de chuva. Fala, cara, aqui é o meu oásis, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou instalar aqui minha tenda, é aqui que eu vou, né, construir o meu bairro, minha cidade. Só que não. De repente, muito de repente, de uma hora para outra, a seca chega do nada e toda aquela bela paisagem, olha aí, ó, como que ela é transformada. Ela ganha contorno típico de deserto quente, né? Com pouca comida, com pouca água, né? Um lugar inóspito, que não tem nada. Esse aí é o bioma chamado deserto. Falamos já dos biomas do mundo inteiro, né? E agora? Agora vamos falar do nosso Brasil, né? Vimos, tá? Já que alguns foram citados, já vimos isso, né? Como o bioma da Amazônia, a floresta tropical, o Cerrado, né? Quando nós falamos da savana, e o Pampa, quando o Sérgio comentou ali sobre as pradarias, tá? Então vamos começar aqui pela Caatinga, tá? Pessoal, sem aquela piadinha de sempre, aquela piadinha velha, tá? Caatinga. É o único bioma totalmente brasileiro, tá? É o domínio florestal que não divide espaço com nenhum outro país. Um zoom aqui para que vocês percebam. Fica mais na região ali nordeste do Brasil, por isso mesmo não vai fazer fronteira com nenhum outro país. E as características desse bioma, elas não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, tá? Como o Sérgio comentou sobre as xerófitas, nesse bioma também vão se encontrar bastante, tá ok? A gente vai encontrar bastante desse tipo de vegetação. Essa é uma vegetação que costuma ser bastante seca, com espinhos, tá? E pouquíssimas folhas. E por que esse aspecto, tá? Novamente, adaptação, que é a necessidade de retenção de líquido, tá? Com uma seca
até que devasta, então a vegetação ela tem essa necessidade de reter o líquido. Para quê? Para que ela consiga sobreviver. Relação, clima e vegetação. Tranquilo? Como a gente fez uma brincadeira aí sobre o nome, tá? Caatinga. Esse nome, como é que surgiu? Como é que recebeu? Esse nome Caatinga significa floresta branca, tá ok? Por quê? Por quê, professor? Por que esse nome, tá? Como vocês conseguem perceber aí na imagem, durante aquela estação mais seca, quando as folhas caem, a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre caducifólias, decíduas, latifoliadas, e vocês vão entender por que essas folhas caem, né? Que é justamente esse motivo, que é para evitar a evapotranspiração e assim vai reter líquido, tá ok? Mas esses assuntos aí que eu comecei a comentar sobre latifoliadas, florestas ombrófilas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por enquanto, a gente vai ficar sobre o bioma, tá ok? Conhecendo um pouquinho mais do bioma, um pouco da vegetação, e mais para frente a gente continua aprofundando nesse assunto. Então, por hora, eu vou chamar o Sérgio para apresentar para vocês um outro bioma brasileiro. Ei, tempo bom, olha aí, ó, saímos da Caatinga, né? Caatinga, e aí vamos para onde? Para Mata Atlântica, né? E óbvio, né? Vocês viram por que a Caatinga chama Caatinga? Então eu vou explicar para vocês por que a Mata Atlântica se chama Mata Atlântica. Por quê? Porque ela está próximo do Oceano Atlântico. Essa aí, se vir na prova, é para poder ninguém zerar. Então, assim, ó, Mata Atlântica é o bioma que se encontra próximo ao Oceano Atlântico, né? E a característica principal dele é o quê? É a sua grande biodiversidade. Tem animais de tudo que é jeito ali, né? Tem vários animais, né? Tem nem como eu colocar aqui o nome deles aqui, porque o catálogo é muito grande, tá? Então, isso aí que eu queria falar para vocês, que a Mata Atlântica é um bioma que está próximo ao Oceano Atlântico. E tem um Pantanal, né? Aí vamos falar ainda da área úmida ainda, né? E o Pantanal também é uma área alagada, só que ele não está próximo de nenhum oceano, né? E ele é considerado como uma das maiores extensões úmidas do planeta. É muita água, mas isso aí depende do tempo, depende da sua localidade, porque dependendo da época do ano, o Pantanal ele pode parecer tanto como a Amazônia, lá do canto lá, como ele pode parecer com uma caatinga ou cerrado, né? Na época da seca. Então é importante a gente saber essas diferenças aí, né? Mata Atlântica, Pantanal, são áreas úmidas, né? Só que uma está perto do Oceano Atlântico e a outra não, né? Uma pode parecer tanto com a Amazônia, mas também pode parecer com o Cerrado. Aí estou falando de quem? Do Pantanal. Beleza? Tranquilo? Então eu acho que aqui a gente chegou no final, galera. Olha só. E aqui, galera, com o Pantanal, né, a gente finaliza, né, esses principais biomas, né, do planeta e do nosso Brasil, né? E óbvio que hoje nós tivemos aqui uma participação especial do professor Alisson, né? E é óbvio que agora, a partir de agora, ele vai estar junto com a gente aí participando das videoaulas. Então agora vocês vão conhecer eu, o professor Alisson, o professor Simas, pessoalmente e também pelas videoaulas. Beleza? Então aqui a gente deixa um abraço para vocês aí. Estudem, lembrando que matéria dada é matéria estudada, né? E até a próxima, a gente se vê pessoalmente na terça-feira lá na aula presencial, galera. Um abraço!